Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o conjunto solução, tá? Que as equações do primeiro grau têm uma solução ou uma raiz, nós já sabemos, tá? Então, toda equação do primeiro grau vai ter uma solução ou uma raiz. Mas será que todo problema que eu uso como estratégia, montar uma equação do primeiro grau, será que sempre tem uma solução? É isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Bora lá? Bom, então primeiro eu preciso definir o que é um conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que precisamos considerar para a solução de uma equação. Indicamos pela letra U. Então, alguns exemplos aqui de conjuntos universos: o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Tá? Lembrando que os naturais, ele compreende o zero e os números positivos inteiros. O conjunto dos números inteiros compreende, ou, né, nele está contido todos os números, né? Positivos, negativos e o nulo, inteiros. E o conjunto dos números racionais são formados pelas frações, ou seja, todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Bom, já o conjunto solução ou conjunto verdade é o conjunto formado por todos os valores do conjunto universo que tornam verdadeira a equação. Indicamos pela letra S ou V. Tá? Então vamos lá para vocês entenderem. Dado o conjunto universo, 1, 2, 3 e 4, qual é o conjunto solução da equação? Então, olha só, nesse caso, a minha solução aqui, ela tem que estar dentro desse conjunto aqui. Né? Se eu perguntasse para vocês que número somado a 6 dá 10, você falaria para mim que é o 4. Tá? Então, a solução da equação x mais 6 igual a 10 é x igual a 4. Como esse valor pertence ao conjunto universo, temos que o conjunto solução é 4. Então, vamos lá, para tentar diferenciar conjunto solução de conjunto universo. Conjunto universo são todos os números que eu vou poder usar. Então, por exemplo, se eu falar que o meu conjunto universo é o conjunto dos números naturais, a minha resposta tem que estar dentro desse conjunto. Então, 0, 1, 2, 3, tem que ser algum desses números. Tá? Se a minha resposta, né, o valor da minha raiz ou solução da equação estiver dentro do meu conjunto do universo, quer dizer que eu tenho uma solução para o meu problema. Tá? Então, a solução de um problema, ela vai ser testada ao final. Você vai resolver um problema, no caso, esse problema foi uma equação, você vai resolver a equação e depois vai analisar se o resultado dessa equação ele é também solução do seu problema. Tá? Um outro exemplo aqui, ó. Dado o conjunto U de universo, 1, 2, 3, qual é o conjunto solução dessa equação? Bom, a equação é a mesma, então a solução vai ser a mesma, né? X igual a 4. Observe que o 4 não aparece no conjunto aqui. Nesse caso, tá? A gente diz que o conjunto solução, ele é vazio, tá? Que pode ser representado assim ou assim, tá? Uma espécie de zero cortado ou as chaves sem nada dentro. Nunca os dois juntos, ok, pessoal? Por que é o conjunto vazio? Porque a solução da minha equação é essa, é 4, mas o 4 não pertence a esse conjunto. Então, o problema deixa de ser, deixa de ter uma solução, tá? Vou pegar mais exemplos aqui, agora dentro de contexto que fica mais fácil. O número de alunos de uma sala somados a 2 é igual a 32. Determina o número de alunos. Então, supondo que o número de alunos dessa sala é x, eu posso montar esse modelo matemático, tá? O número de alunos é x, x é o número de alunos, mais 2 é igual a 32. Dessa equação, eu consigo encontrar o valor de x igual a 30. Agora, minha pergunta é, essa daqui é a solução da equação. Será que ela também é a solução do problema? Tá? Eu pergunto para vocês, o número de alunos de uma sala de aula pode ser 30? Pode, né? Então, a gente diz que o número de alunos pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto universo é os números naturais. E 30 pertence a esse conjunto, então 30 é a solução da minha equação. Tá? O conjunto universo nem sempre ele vem destacado. Ó. O conjunto universo é esse. Em muitos casos, a gente vai ter que saber ou interpretar dentro do contexto qual que é o conjunto universo. Se eu estou falando em relação ao número de pessoas, eu não posso ter resultado negativo, eu não posso ter resultado decimal, fracionário, tem que ser inteiro positivo. Ok? Toda vez que eu estiver trabalhando com exercícios que envolvem geometria, por exemplo, medidas de comprimento, eu não posso ter valor negativo nem nulo, eu só vou poder ter valores positivos. Então, muitas das vezes, o conjunto universo ele está implícito dentro do contexto.
tá? Não vai vir explícito, né? Escrito lá assim, U igual a alguma coisa. Existe esse tipo de exercício, a gente vai fazer um que vai vir explícito, mas quando a gente trabalhar com problemas, tá? Nas aulas futuras, muitas das vezes esse conjunto inverso vai estar implícito, tá? Agora eu peguei o mesmo probleminha aqui e só mudei um pouco o valor aqui para vocês entenderem a diferença entre quando ter e não ter solução. O número de alunos de uma sala somado a 34 é igual a 32. Determina o número de alunos. Bom, o modelo matemático que representa esse problema é esse. Ó, o número de alunos da sala somado a 34 é igual a 32. Se eu resolver esse problema, eu vou achar que x é igual a menos 2. X igual a menos 2 é a solução ou raiz dessa equação. Isso está correto, esse cálculo, tá? Mas quando eu coloco isso dentro do contexto, é possível ter menos 2 alunos na sala? Quando eu estou contando a sala? A resposta é não, tá? Então, a gente diz o seguinte, apesar da equação ter solução, porque essa equação que tem solução, o problema não terá. Ele não terá solução. Porque eu não posso dar a resposta menos 2 alunos. Ah, os alunos... Não funciona assim, pessoal. Tá? Eu estou falando do número de alunos, então o número de alunos é um número positivo inteiro. Como eu achei a resposta da equação igual a menos 2, esse problema meu não tem solução. Apesar da equação ter solução, o problema não tem. Então, é como sempre funcionasse assim. Você vai ler um problema, vai montar um modelo matemático e vai resolvê-lo. Depois de encontrar a solução da equação, você verifica se é possível essa solução da equação também ser solução do problema. Em alguns casos isso vai acontecer, isso é verdade, por exemplo, igual foi esse primeiro exemplo, em outros, não. Tá? Então, vou ter que analisar o contexto para saber se a solução da equação também é a solução do problema. Tá? Então, eu tenho a solução do problema, conjunto solução, tá? E esse conjunto solução, ou essa solução, ela tem que estar dentro de um conjunto universo, que a gente chama de, nesse caso aqui, dos números naturais. Tá? Bom, espero que tenham entendido isso. Aí agora eu gostaria que vocês fizessem, para mim, o exercício 38 da página 31. Tá? Observe que nesse exercício, os conjuntos universos eles já estão explícitos aqui. Então, olha só, eu vou resolver essa equação, né, e terá solução se a minha resposta for um número natural. Se não for um número natural, eu não tenho solução. A mesma coisa vai acontecer assim nas letras seguintes. Então, peço que deem um pause agora no vídeo, tentem fazer esse exercício e após essa tentativa, se não conseguirem, se conseguirem fazer ou se não conseguirem, assista o vídeo para correção. Bora lá? Bom, considerando que vocês já tentaram fazer, vamos para a solução. Então, aqui eu tenho uma equação m menos 3 igual a 10, vou resolver essa equação. O 3 que está somando de um lado, subtraindo do lado esquerdo, ou no primeiro membro, vai para o segundo membro, ou do lado direito, somando. Operação inversa, né? Estava subtraindo e vem para cá somando. m igual a 13. Eu tenho que me perguntar, 13 é um número natural? Sim. Então, esse problema tem solução, e a solução é 13. Olha a letra B. Y mais 9 igual a 8. Eu vou pegar o 9 que está somando, vou passar para o outro lado subtraindo. 8 menos 9 é menos 1. Menos 1 pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Porque os números naturais é formado pelo zero e os números positivos inteiros. Se esse número aqui, que é a solução da minha equação, não pertence ao conjunto dos números naturais, o meu problema não tem solução. Tá? A gente chama isso de solução vazia. Justificativa porque 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Você não precisa colocar essa justificativa, não. Só estou explicando por que não tem solução. Tá? Continuando aqui, vou resolver aqui. Agora, o meu conjunto do universo é o conjunto dos números inteiros. Então, pode ser os números inteiros positivos, negativos e o zero. Então, o primeiro passo, esse 4 está subtraindo, vai passar para lá somando. Menos 12 mais 4 é menos 8. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. E menos 8 dividido por 2 é menos 4. Menos 4 pertence a esse conjunto? Sim, pertence a esse conjunto. Então, a solução é menos 4. Tá? Lembrando que aqui, ó, isso aqui é a solução da equação, e isso aqui seria a solução do meu problema, tá? Geralmente, em provas, não cai uma equação assim com esse conjunto do universo. Geralmente é um contexto e você tem que analisar qual que é o seu conjunto do universo, tá? Mas existem exercícios como esse também. Bom, agora o meu conjunto do universo é o conjunto dos números racionais, né? Ou seja, todos os números podem ser escritos em forma de fração. E eu tenho essa equação aqui. Toda vez que a equação envolver uma fração, eu vou tirar o MMC
dos numeradores. Nesse caso, é tudo 1, 1 e 5. Então, a MMC vai ser 5. E aí, eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar os dois membros da igualdade. Tá? Então, tem a equação aqui. Vou multiplicar os dois membros da igualdade por 5. Tá? Aqui eu só copiei de novo, não sei nem porquê. Bom, esse 5 vai multiplicar o 3b. Então, 5 vezes 3b, 15b. Esse 5 vai multiplicar o 4, vira 20. E esse 5 multiplica o 6, vira 30. Ah, professor, por que não multiplicou esse 5 aqui de baixo? Porque aqui é como se fosse uma fração. Esse 1 que vai multiplicar o 5 que vai dar 5. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Esse 1 multiplica 1 que dá 1. Mas não há necessidade de ficar colocando esse 1 aqui. Ok? Lembrando que a multiplicação entre frações é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Bom, olhando para essa igualdade aqui agora, eu percebo que 20 dá para dividir por 5. Isso vai dar 4. Agora o 4 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 30 menos 4 é 26. O 15 está multiplicando, passa para lá dividindo. 26 quinzeavos pertence ao conjunto dos números racionais? A resposta é sim. Logo, eu tenho uma solução. Tá? Para finalizar, uma questão um pouco mais complexa, mas envolve frações. Tá? O meu conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. Então, só posso ter inteiro positivo e negativo. Tá? E aí, ó, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou tirar o MMC de 3 e 2. O MMC de 3 e 2 é 6. Então, esse 6 vai multiplicar os dois lados da igualdade. Algumas coisas importantes. Ó. Eu poderia ter optado por ter multiplicado aqui primeiro, ó, mas eu não vou fazer isso não, tá? Geralmente vocês vão perceber que eu não faço isso. Então, eu coloco 6 multiplicando todo o lado esquerdo e 6 multiplicando todo o lado direito. Então, a propriedade vai ser distributiva. O 6 vai multiplicar essa expressão. Na verdade, ele vai multiplicar o 2. Depois, ele vai multiplicar essa expressão. Na verdade, ele vai multiplicar o 3. Tá? E aqui o 6 vai multiplicar essa expressão, vai multiplicar o 4. E o 6 vai multiplicar essa expressão, vai multiplicar 1. Então, vou passar até isso. Ó. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Após fazer isso, eu vou poder fazer essa divisão aqui, ó. Já que é uma multiplicação, né? 12 por 3 dá 4, 18 por 2 dá 9, 24 por 3 dá 8 e 6 por 2 dá 3, tá? Feito isso, agora eu faço a propriedade distributiva. 4 vezes 4x, 16x. 4 vezes menos 1, menos 4, menos 9 vezes 2, menos 18, menos 9 vezes menos 1, mais 9, 8 vezes 3x, 24, 8 vezes menos 3, menos 24, e o menos 3 aqui. Organizando a equação, alguns termos vão ter que mudar de lado, né? Esse menos 4 vai mudar, esse 9 vai mudar, e esse 24x vai mudar. Ao mudar esses termos de posição, né, da igualdade, eu vou inverter a operação. O 24 está somando, passa para cá subtraindo. O 4 está subtraindo, passa para cá somando. O 9 está somando, passa para cá subtraindo. Ao fazer isso, eu vou reduzir a minha expressão. 16 menos 18 menos 2, com menos 24 menos 26. Aqui eu tenho menos 24 com menos 3, vai dar menos 25, mais 4 menos 21, mais 30... Peraí. Menos 27, mais 4, menos 23, menos 9, menos 32. O 26 negativo está multiplicando o x, passa para lá dividindo. Como os sinais eles são iguais, né? A resposta vai ser positiva e eu ainda posso dividir aqui por 2. Ó. Vou passar a ter 16 13avos. Esse 16 13avos pertence ao conjunto Z? É inteiro? Não. Então, quer dizer que, apesar da minha equação ter uma solução, o meu problema, dentro desse contexto, não terá. Então, a solução é vazio, porque 16 terços não pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Então, ó, aqui foi só para introduzir esse elemento, mas a gente vai continuar ainda fazendo algumas equações envolvendo frações, tá? Apesar que o processo vai ser sempre o mesmo, mas a ideia é treinar um pouco, né? Porque vai ser com treinamento que vocês vão conseguir fazer isso com uma certa facilidade. Ok? Pessoal, que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.